Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que prazer estarmos aqui de novo, mais uma vez, na casa do nosso Senhor, para falarmos da sua grande e infinita misericórdia na nossa vida, ou seja, para falarmos da sua palavra. Então, meus irmãos, quero agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas na minha vida, na vida do seu povo. Quero também agradecer a você por estar aí. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá? Fique à vontade. Se você estiver me acompanhando com uma Bíblia, abra comigo no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 12, tá? Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidade, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Nós sabemos, irmãos, que todos os que têm desejo de fazer a vontade do Senhor, eles, de uma forma ou de outra, eles são perseguidos. Você pode prestar atenção que todas as vezes que você coloca no seu coração em andar com integridade e retidão diante do Senhor, você pode ver que às vezes o inimigo da nossa vida, ele coloca barreiras, ele coloca dificuldades para que os planos que nós temos no nosso coração de bom perante o nosso Deus, de servi-lo, de amá-lo, de fazer a sua vontade, não venha a dar certo. Então, meus irmãos, sempre haverá perseguição. Em qualquer coisa que você venha fazer que agrade a Deus, sempre você irá encontrar obstáculo na sua vida. Não foi diferente com Jesus, não era diferente com os seus apóstolos. Então, quando Paulo escreve essa carta aos irmãos da Galácia, ele estava sofrendo tremendamente. Por quê? Porque a igreja da Galácia estava sendo atacada por mestres judaizantes, homens que eram mestres da lei e que se introduziram ali no meio do povo, que se introduziram ali no meio da igreja para persuadir os irmãos daquela igreja para que eles viessem se circuncidar. Então, meus irmãos, Paulo ele teve que enfrentar essa afronta dos mestres da lei, dos mestres judaizantes, que Paulo pregou a palavra para aqueles irmãos. Paulo fundou ali aquela igreja da Galácia e aqueles irmãos estavam sendo atacados por outras doutrinas. Chegaram ali aqueles judeus, aqueles mestres da lei e estavam introduzindo ali no coração daqueles irmãos a qual Paulo havia dado a luz ao Evangelho, estavam ali introduzindo ao coração daqueles irmãos outra doutrina, outro Evangelho. Eles estavam ensinando aqueles irmãos que para que eles viessem a ser salvos, eles precisavam se circuncidar e ao se circuncidar, eles tinham que cumprir, guardar toda a lei. Se não fosse dessa forma, eles não seriam salvos. Então, Paulo, ele, ao saber disso, ele escreve essa carta, se defendendo, mostrando para aqueles irmãos que eles estavam passando tão rapidamente do evangelho ao qual ele tinha pregado, dos ensinamentos ao qual ele tinha dado àquela igreja, e aqueles irmãos
muitos já estavam se afastando ali, entre aspas, de Paulo, seguindo aqueles ensinamentos daqueles judeus. Por quê? Porque eles introduziram na igreja ensinamentos que mostravam que para o homem ser salvo precisava ser circuncidado, para o homem ser salvo precisava guardar toda a lei. Então, aqui no capítulo de número 6, onde nós lemos, no versículo de número 12, Paulo está terminando a sua carta, mas ele termina a sua carta dizendo, ensinando aqueles irmãos, e nós lemos, vamos ler de novo, diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidade, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, irmãos, Paulo fala aqui claramente o interesse daqueles irmãos, interesse daqueles mestres judeus com aqueles irmãos gentios. Era apenas de fazer com que eles viessem se circuncidar, apenas para que eles não fossem perseguidos por causa de Cristo. Deixa eu te explicar isso aqui. Nessa época aqui, irmãos, ser cristão não é como hoje. Nessa época aqui, amados, carregar Cristo, ter Cristo no coração, receber a Cristo como seu único verdadeiro Salvador, não é como hoje. Hoje nós temos a plena liberdade de seguir a Cristo, de servir a Cristo. Mas nessa época aqui, todos que eram do caminho, todos que tinham Jesus como o único verdadeiro Salvador, eles eram de uma forma ou de outra perseguidos, eles eram mortos, eles eram espancados, eles eram presos, tudo por amor de Cristo, né? E Paulo ele vai dizer que aqueles judeus, aqueles mestres judeus que se introduziram ali na igreja da Galácia, eles não se introduziram com um outro desejo, com uma outra forma, a não ser de se promover, a não ser de se acharem os melhores, de se vangloriarem na carne, em si próprios, de dizer que ganharam ali mais almas para o reino de Deus, fazendo ali um prosélito ali, né, de alguém que posteriormente poderia ser salvo por Deus, simplesmente por guardar a lei e se circuncidar. E nós sabemos, irmãos, que a salvação de todo homem se encontra na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há salvação fora de Cristo, não há salvação fora da cruz de Cristo, não há salvação em nenhum outro lugar, ou em qualquer igreja, ou em homem algum, a não ser em Cristo Jesus. Então, os irmãos da Galácia, eles sabiam plenamente disso, porque Paulo já havia instruído aqueles irmãos, mas só que eles estavam sendo atacados por essa nova doutrina, por esses novos ensinamentos, né? E o desejo daqueles homens era apenas de se promover, o desejo daqueles homens era apenas escapar da perseguição. Por quê? Porque ali a religião judaica naquela época não era uma religião que era totalmente aceita pelos romanos. Então, para você ver que eles tinham ali toda a autonomia de perseguir, de mandar prender, você vai ver no livro de Atos, quando Paulo ele recebe carta dos principais sacerdotes para ir até a cidade de Damasco, né? Atos capítulo número 9, ele sai com essas cartas justamente dando ali autonomia para Paulo prender, para Paulo levar os irmãos que serviam a Cristo, que tinham a Cristo como seu único verdadeiro Salvador. Então ele tinha ali aquela autonomia de pegar esses irmãos e levar tudo amotinado para Jerusalém, para serem julgados, para serem presos e até mortos. Então a religião judaica, irmãos, era plenamente aceita nessa época, na época do Império Romano. Então eles não sofriam perseguição, eles não sofriam dores, lutas, tribulações por amor de Cristo. Pelo contrário, eles perseguiam, eles tinham toda a autonomia para perseguir. Então Paulo diz aqui que eles adentraram ali naquela igreja, procuravam persuadir aqueles irmãos para seguir um ritual, para seguir ali algo que no final, amados, em vez de trazer salvação para aqueles homens, traria a condenação eterna. Porque o que esses mestres judeus queriam era que eles fossem o quê? Era que
todos os gentios se circuncidassem, para que eles pudessem ter parte com Deus. E depois de circuncidado, que eles viessem guardar a lei. Então, você pode prestar atenção aqui, amado, que o que eles queriam introduzir ali, o que eles estavam ensinando para aqueles irmãos, é algo totalmente humano, é algo que só tem valor exteriormente para o homem, ou seja, a circuncisão só exteriormente, né? O guardar a lei só exteriormente, né? Não é algo que vem do coração, não é algo que vem de dentro. A transformação que eles queriam que aqueles irmãos tivessem era uma transformação que era feita pelos homens, era uma salvação que era alcançada pelos homens. De que forma? Eles estavam querendo que eles fossem circuncidados. Então, quem ia circuncidar eles? Um homem. Não é verdade? Então, eles também queriam que eles guardassem a lei, toda a lei para que eles fossem salvos. Então, eles só poderiam ser salvos se eles também guardassem a lei, ou seja, vem de obras humanas, vem de mérito humano. Então, eles ensinaram totalmente errado aqueles irmãos. E Paulo, ele bate de frente com esses mestres e ensina-lhe os irmãos da Galácia que o interesse daqueles homens era apenas de fugir da perseguição, era apenas de fugir da tribulação, porque todos aqueles que aceitavam a Cristo como seu único verdadeiro Salvador, todos aqueles que olhavam para a cruz de Cristo e viam ali o único sacrifício perfeito e agradável a Deus, e viam ali pela fé o único caminho para a salvação, todos esses eram perseguidos. É por isso que Paulo diz no versículo de número 12: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, o que eu acabei de ler foi o que eu expliquei para vocês, meus irmãos. Era uma época difícil, não era fácil ser cristão. Os cristãos sofriam perseguições ferrenhas nessa época, e esses mestres judeus estavam ali se introduzindo na igreja da Galácia, suplantando ali ensinamentos que partem do princípio humanos, para que aqueles irmãos fossem salvos não pela graça de Cristo, não pela obra redentora de Cristo na cruz, mas pelas suas próprias obras. E o interesse deles era se promover, era ser bem-vindo. O interesse deles era ser homens bem vistos por todos. Por quê? Porque nessa época, segundo o historiador, os judeus eles se preocupavam muito com números. Quantos prosélitos eles conseguiram ganhar para Deus? Quantos homens que estavam perdidos, que eles iam lá, viajavam distância para ganhar aquela alma ali para Deus. Eles pensavam, eles pensavam que era para Deus, mas eles ensinavam que para ser salvo precisaria de obras, precisaria guardar toda a lei. Então eles estavam totalmente errados. E Paulo mostra aqui que o interesse daqueles homens ali em dissimular essa nova doutrina, de pregar esse outro evangelho para aqueles irmãos, era apenas de fugir da perseguição, é apenas de não serem perseguidos por amor de Cristo. E nós vamos ver no versículo de número 13, olha o que Paulo diz: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então Paulo está dizendo para aqueles irmãos: esses mestres que foram introduzidos aqui na igreja, esses homens que estão persuadindo vocês a se circuncidar, eles são sim circuncidados exteriormente, na carne, mas eles próprios não guardam a lei. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo para eles, o que Paulo estava ensinando para aqueles irmãos, o que Paulo estava mostrando para aqueles irmãos, eles apenas falam, ensinam, mostram, mas não fazem o que eles estão falando, o que eles estão ensinando e o que eles estão mostrando. É isso que Paulo está dizendo aqui: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. E eles próprios ensinavam a doutrina, mostravam a doutrina para os homens, mas eles próprios
não cumpria a lei, não guardava a lei. Então, o interesse daqueles homens ali era apenas em não ser perseguidos, era apenas em ganhar ali, entre aspas, almas para Deus e se promover com aquilo, e se beneficiar com aquilo. É o que Paulo diz aqui no final do versículo número 13. Ele diz assim: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então, Paulo mostra aqui o outro motivo daqueles homens estarem ali, daqueles homens simular ali uma nova doutrina. O motivo era de se gloriarem na carne, de se aparecerem, de se mostrarem, de bater no peito e dizer assim: eu ganhei tantos para Deus, eu convenci tantos, eu ganhei tantas almas para Deus. Então, irmãos, o que nós aprendemos com isso aqui? É o que acontece hoje. Eu percebo que muitos homens, eles têm se gloriado nas obras da sua carne. Eles têm batido no peito e dizido: glória a Deus, porque eu não sou como os outros homens. Glória a Deus, porque eu não sou como os outros crentes, não sou como os outros irmãos. Jejuo, busco a Deus. Glória a Deus, porque eu ganhei tantas almas para Deus. Irmãos, ganhar almas e batizar tantas pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, isso não significa nada se aqueles que foram batizados, se aqueles que foram ganhos para Deus não permanecerem nos caminhos de Cristo, não forem circuncidados, não exteriormente, mas interiormente. É o que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Eu não posso ser cristão apenas exteriormente, eu tenho que ser de dentro para fora. Tem que haver mudança de dentro para fora. E quando há essa verdadeira mudança em nós, então a certeza que nós temos é que todos os dias que nós ouvimos a palavra do Senhor, todos os dias que essa palavra é pregada no nosso coração, o Senhor está nos circuncidando, está tirando algo de nós que nós temos que nos livrar para sempre, abandonar para sempre, algo que vai ficar apenas a cicatriz. Nós não iremos mais sofrer por aquilo, nós não iremos mais ser condenados por aquilo, nós não iremos mais ser repreendidos por Deus por aquilo. Então, irmãos, o motivo daqueles homens de ir lá e perseguir aqueles irmãos, Paulo estava tão irado com aquilo que Paulo chega a dizer que tomara que eles se mutilem, ou seja, no ato de se circuncidar, eles arranquem logo tudo por completo. Os irmãos estão entendendo a figura de linguagem. Então, irmãos, aqueles homens estavam atribulando a vida, o ministério do apóstolo e tudo que ele havia ensinado para aqueles irmãos. Praticamente aquilo foi jogado ao léu, porque eles foram lá e suplantaram outra doutrina, e aqueles irmãos da Galácia estavam se deixando levar por essas novas doutrinas, por esse novo evangelho. Então, meus irmãos, mas a motivação daqueles líderes judaicos era apenas em se promover, era apenas em escapar da perseguição, é apenas escapar da tribulação, é apenas escapar da aflição. E a outra motivação que eles tinham era o que? De se gloriar, de se promover. É o que Paulo diz no versículo número 13: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Eles tinham prazer em dizer: ganhei tantos, converti a tantos ao judaísmo. Hoje não está diferente, irmãos. Hoje eu conheço pessoas que também se gloriam em si, que também acham que ganharam tantas pessoas para Deus, que também acham que por batizar inúmeras pessoas
aquilo ali partiu dele, aquilo ali veio dele. E é isso que Paulo está nos mostrando, é isso que Paulo irá nos mostrar, e é isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Aqueles homens se gloriavam na força do seu braço. Aqueles homens se gloriavam no seu poder de persuadir as pessoas. Aqueles homens se gloriavam em si próprio, de bater no peito e dizer: ganhei tantos, fiz tantos prosélitos para Deus. Então, aquela era a glória daqueles homens. Ou seja, em coisas totalmente carnais, em coisas que não vai levar o homem a absolutamente a lugar nenhum. Irmãos, isso aqui tem uma grande lição para nós. Isso aqui tem uma lição para nós líderes. Isso aqui tem uma lição para você que pensa um dia em pregar a palavra de Deus, em evangelizar, em sair por aí pregando a palavra de Deus. Que Deus abençoe para que isso aconteça na sua vida. Que Deus abençoe para que esses seus planos deem certo. Então, o ensinamento que nós temos aqui, irmãos, é que nós não devemos nos gloriar nisso. Que nós não devemos pegar um caderno de anotação e termos ali 50, 70, 80, 100, 200 nomes de pessoas que você ganhou para Cristo, e você se gloriar naquilo, sendo que nenhuma alma sequer ela vem os caminhos do Senhor, se não for através do Espírito Santo de Deus, se não for pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Nós temos que entender, irmãos, que se hoje eu pregar e uma alma se voltar para Deus, e uma pessoa se converter para Deus, isso não partiu de mim. Eu não tenho poder para isso. Você também não tem poder para isso, obreira, missionário. Então, se uma alma sequer que é ganha, isso não traz glória para nós, isso não vem de nós, não é nós que a conquistamos. Então, por que nos gloriarmos? Por que nos exaltarmos nessas coisas? Por que nos engrandecermos nessas coisas? Por que deixar que a soberba venha entrar no nosso coração e pensar que essas 300 almas, que essas 300 pessoas, 400 pessoas que você batizou, que você ganhou para Cristo, isso provém de você? Isso é fruto exclusivo teu? Não. Então aqueles homens estavam ensinando a doutrina errada para as pessoas erradas, no lugar errado e com a motivação também errada. Então, meus irmãos, a lição que fica para nós, que nós venhamos tomar cuidado. Para quê? Para que nós não venhamos ser soberbos a ponto de bater no peito e se gloriar das pessoas que foram ganhas por reino de Deus. Por quê? Porque não provém de nós, provém de Jesus, provém do Espírito Santo de Deus. Então, essa era a glória daqueles homens, e essa é a glória de muitos homens hoje, de bater no peito e dizer: a igreja está cheia por minha causa, de bater no peito e dizer: a igreja tem tantos membros por minha causa, se eu não estiver aqui, nada acontece, se eu não estiver aqui, ninguém mais se batiza, ninguém mais é convertido, ninguém mais aceita Jesus, ninguém mais se reconcilia com Jesus. Nós temos que tomar cuidado para que essa soberba não venha entrar no nosso coração, porque era essa a glória daqueles homens. Eles batiam no peito e se gloriavam pelos gentios que eles conseguiram persuadir e conseguiu circuncidar aquele gentio e fazer com que eles viessem guardar a lei, e assim eles viessem decair da graça de Cristo. Então, que essa não seja a minha glória, que essa não seja a tua glória, nas coisas que nós fazemos para Deus. Nós somos apenas um instrumento de Deus, nós somos apenas vasos usados por Deus. Se Deus não usar a mim e a você, nós nada podemos fazer. Então, se nós formos usados para ganhar 2.000 almas, 3.000 almas, toda honra, toda glória seja do nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, aqueles homens, a glória deles era essa, de bater no peito e dizer: ganhei tantas almas para Jesus, de bater no peito
e dizer: circuncidei tantos, fiz tantos prosélitos. Eles gostavam de números. Mas olha a lição que Paulo deixa para mim e para você. Olha a lição que o Espírito Santo de Deus deixa para a sua igreja hoje, no que eu e você temos que nos gloriar. Então, Paulo diz, no versículo de número 14, acompanhe comigo, é o último versículo que nós lemos, diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, irmãos, vejam que simples. Aqueles homens estavam ali introduzindo aquelas doutrinas, aqueles novos convertidos, aqueles irmãos gentios, apenas para fugir da perseguição que as pessoas sofriam por causa da cruz de Cristo. Mas Paulo, esse apóstolo, que tanto foi usado por Deus, está nos ensinando através do Espírito Santo de Deus de uma coisa: enquanto os homens se gloriavam na força da sua carne, no seu braço, no seu poder de persuasão, no seu poder de fazer com que as pessoas fossem levadas a uma outra doutrina, o poder que eles tinham, que era tão grande de persuadir os irmãos, que muitos estavam seguindo aquelas doutrinas. Então aqueles homens se gloriavam naquilo, nas coisas carnais, nas coisas deste mundo, nas coisas que hoje nós temos e amanhã não temos mais. Mas Paulo, ele diz: mas longe de mim me gloriar em outra coisa. Em outras palavras, longe de mim me gloriar na força do meu braço, no meu poder de persuasão. Longe de mim me gloriar, irmãos. Se você que já leu as cartas de Paulo, você que já leu as 13 cartas de Paulo que ele escreveu, você vai ver, irmãos, que conhecimento riquíssimo tinha aquele homem, que sabedoria tinha aquele homem, quantas palavras, irmãos, maravilhosas, quantos ensinamentos maravilhosos Paulo nos dá em todas as suas cartas. Se você for ler então a carta de Paulo aos Romanos, você vai entender e você vai ver a riqueza ali de sabedoria, de entendimento que Deus deu àquele homem. Mas ele olha para tudo isso, ele olha para ele e diz: longe de mim me gloriar na sabedoria que Deus me deu, longe de mim me gloriar no poder que Deus me deu, poder tanto que ele tirava os aventais do seu próprio uso e mandava para as pessoas que estavam distantes, e lá eles eram curados, lá os espíritos imundos saíram da vida delas. E Paulo chega a dizer aqui: longe de mim me gloriar nessas coisas, longe de mim me gloriar nas almas que foram ganhas a Deus pelas cartas que eu escrevi, pelos ensinamentos que eu dei, pelas palavras que saíram da minha boca. Paulo diz: longe de mim me gloriar nisso. Eu quero me gloriar nas coisas em que os homens estão fugindo. Que coisa que os homens estavam fugindo? Da perseguição, da cruz de Cristo. Então ele diz: longe de mim me gloriar nessas coisas. Olha o que diz, versículo de número 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha prazer na cruz, Paulo se gloriava na cruz, a ponto de sofrer pela cruz, de padecer pela cruz, de sofrer perseguições, tribulações, açoite, naufrágio, perseguições por causa da cruz de Cristo. Então, irmãos, se a glória dos homens estão na força do seu braço, estão nos seus exércitos, que a minha e a sua esteja na cruz de Cristo. Irmãos, isso aqui tem um ensinamento riquíssimo para nós, porque eu pude compreender que quando Paulo diz: longe de mim me gloriar em outra coisa a não ser na cruz de Cristo, ele estava nos ensinando e nos mostrando por que nós temos que nos gloriar na cruz de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o inimigo te acusar e dizer que Jesus te abandonou, que Deus não te ama, é na cruz de Cristo que nós podemos ver o completo amor de Deus na nossa vida. É na cruz de Cristo que nós podemos ver ali o ápice do amor de Deus na nossa vida, irmãos. É ali. Por que Paulo se gloriava na cruz de Cristo? Porque foi pela cruz de Cristo que ele se converteu a Deus. É pela cruz de Cristo
que nós encontramos paz com Deus. É pela cruz de Cristo que eu e você fomos reconciliados com Deus. É pela cruz de Cristo é que nós recebemos a força para crescer, para perseverar, para continuar, para caminhar e não desistir. Então, meus irmãos, quando eu e você percebermos essa grande riqueza, nós não gloriamos mais, nós não queremos mais nos gloriar em outra coisa, a não ser na cruz de Cristo. E quando o homem se gloria na cruz de Cristo, Deus, Ele pode exaltar ele de uma forma extraordinária, concedendo-lhe ali milhões de almas para ser ganho, milhões de batismos para ser feito, mas Ele não vai se gloriar naquilo, Ele vai se gloriar no seu Senhor, naquele que um dia abriu os braços na cruz e decidiu morrer pelos nossos pecados, decidiu morrer para que Deus perdoasse os nossos pecados, para que Deus nos livrasse da condenação e do juízo vindouro. Então Paulo, ele tinha certeza disso. É por isso que ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele está dizendo, pela qual as coisas que trazem glórias para o homem, as glórias que o mundo traz para o homem, Paulo já estava morto para aquilo há muito tempo. Ele não queria a glória do mundo, ele não queria a glória dos homens, ele queria a glória de Deus, ele queria a misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, que hoje, eu e você, ao vermos essa mensagem, que nós também tenhamos esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento, porque nós temos 1001 motivos para nos gloriarmos na cruz de Cristo. Por quê? Porque se nós só estamos aqui nesse momento com vida, nós só estamos aqui firmados com Cristo por causa da cruz de Cristo, por causa do sofrimento que o meu Salvador e o teu Salvador sofreu por cada um de nós. Então, meus irmãos, enquanto aqueles homens se vangloriavam nas circuncisões que eles praticavam, que eles faziam, Paulo se gloriava na cruz de Cristo. E eu quero terminar aqui com esse versículo de número 17, para não tomar muito tempo. Olha que Paulo termina dizendo: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então, que maravilhoso que Paulo diz, irmãos. Ele diz: quanto ao mais, que ninguém mais me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O que Paulo estava dizendo? Enquanto vocês, judeus, enquanto vocês, líderes, mestres judeus, estão aí se gloriando com as marcas que vocês têm da circuncisão, eu me glorio na marca que estão no meu corpo, por eu seguir a Cristo, por eu servir a Cristo, por eu andar com Cristo, por eu fazer a vontade de Cristo. Então, irmãos, que essa seja a minha glória, que essa seja a tua glória, que nós não venhamos mais nos gloriar em coisa nenhuma, em homem nenhum, somente na cruz de Cristo, porque na cruz de Cristo nós encontramos paz para o nosso coração, porque na cruz de Cristo nós encontramos saúde, cura para a nossa alma, cura para o nosso espírito, cura para o nosso corpo, porque na cruz de Cristo nós encontramos, irmão, sabe o que? Compaixão de Deus. Na cruz de Cristo, irmão, nós encontramos perdão para os nossos pecados. Na cruz de Cristo, irmão, nós encontramos consolo. E para terminar, na cruz de Cristo nós encontramos salvação eterna para a nossa alma. Então, eu não tenho motivo, você também não tem motivo para se gloriar em outra coisa a não ser na cruz de Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome de Jesus, fica com essa palavra no teu coração. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.